Bom dia. Eu estou aqui com a minha linda esposa. Fomos convidados pela Roseli, né, Roseli? E pelo Quental, né? Quental, Roseli, né? E vamos falar um pouquinho. Hoje ela vai dar um bom dia, aí eu inicio, depois ela entra. Assim é uma jogadinha que nós fazemos nos eventos. Um complementa o outro. Conexão, né? É isso aí. Bom dia. Que alegria estar aqui com vocês. É uma grande satisfação. Agradecer imensamente a todos os organizadores, os parceiros, a presidente do Sintalpar, a Roseli, que inclusive estava no nosso casamento, né? Isso, e alguns doutores que aqui também nos encontraram, vieram nos dar um abraço, né, falando sobre o casamento, é com grande alegria. Também saudar aqui a professora Janice, nossa parceira do Instituto Master, Geni, nossa aluna, hoje terapeuta também, e claro, falando de pessoas e conexão, eu tenho que apresentar a minha linda sogra, porque se eu tenho um esposo, é porque eu tenho a minha sogra linda ali, sogrinha Odálvia, né? Então, com grande carinho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E, primeiramente, gostaria de pedir uma forte salva de palmas a vocês, por neste domingo de manhã estarem aqui para participar desse lindo congresso. Obrigado também ao Dr. Quental, né, aqui pela parceria, pelo apoio, e a todos aqui presentes, Vinícius, também Roseli, ali a cerimonialista, e é contigo, meu amor. Tá bom? Até mais tarde. Obrigado, meu amor. Viu, né? Uma vez nós fomos fazer uma palestra, um treinamento, aí o pessoal chegou assim, lá vem o casal do amor, né? Eu falei assim, não se incomodem, né? Não vamos nos incomodar, né? Hoje as pessoas, na verdade, elas estão olhando muito para elas, somente para elas. Então é muito difícil você se doar e se dedicar aos outros, porque muitos têm orgulho, muitos têm até arrogância, um pouco de prepotência, então eles acabam elevando o seu próprio ego, né, a um patamar. E eu acho tão interessante, tão lindo e tão bonito a humildade, a simplicidade. Muitas pessoas, eu até agora estava conversando com o esposo da Roseli ali, de repente se chega uma pessoa muito importante num local, ela senta ali, fica tranquila, muito discreta às vezes. E às vezes chega uma pessoa que precisa, eu preciso aparecer, eu preciso ser, eu preciso estar, né? E acaba até atrapalhando as coisas, né? Então eu sou Meron Vauric Júnior, filho de Odálvia Vauric e Meron Vauric, né? Porque nós somos terapeutas também, né? Sou terapeuta, psicoterapeuta e sou formado em relações internacionais. Trabalho com autoconhecimento e desenvolvimento humano e também na área da saúde mental, né? Então nós estamos sempre ajudando as pessoas. Cada terapeuta, cada pessoa que está aqui, cada um de nós aqui, tem uma forma de ajudar as pessoas. Muitas vezes a minha técnica não funciona com uma pessoa, mas a de outra funciona. Assim, né, Roseli? Trabalha na área da... Eu trabalho na área do Enneagrama. Vocês conhecem Enneagrama? Com certeza, né? Onde você estuda a essência, você estuda a personalidade das pessoas, o comportamento. Mas eu iniciei isso buscando entender a mim mesmo. Porque hoje a maior dificuldade é eu me entender, eu me conhecer. E muitas vezes, por eu não me entender e não me conhecer muito bem, o que acontece? Eu acabo tendo ansiedade, tristeza, depressão. Muitas vezes eu vou assim, ajudo as pessoas e esqueço de mim. E quem é a pessoa mais importante? Essa é ativa, já respondeu. Quem é a pessoa mais importante que está aqui hoje para vocês? Tem alguém que pensa o contrário? Tem alguém que pensa, é meu filho, é minha filha? Aqui não, porque vocês são terapeutas, né? É lógico que eu preciso... quem é terapeuta? Levanta a mão. Empresários, professores. Professor, tem até professor aqui, que legal. Professor aqui também. E dona de casa tem?
Oh, tem dono de casa também, todos aqui, né? Eu sou dono de casa, né? Aí, esse dia, nós temos uma escola que forma terapeutas. Profissionais da saúde, tá? Do direito, tem também do direito? Tem. Eu vi o pessoal ontem, a minha mãe se formou com 71 anos, tá? Em direito, esse ano aí. Imagine que doideira, né? Já vai. Direito, quem quer? Se eu precisar de advogado, eu já vi ontem o pessoal meio tchá, tchá, tchá. Né? Eu acho interessante você conseguir ter um debate inteligente. Porque geralmente quem ganha uma briga, uma discussão, ele pode ganhar um inimigo também, né? Ele ganha uma oposição assim. RH tem também, né? RH. Psicólogo tem aqui? Olha, tem psicólogo também, ó. Oh, a senhora também é psicóloga? Tem jeito. E quando você envolve psicólogo com terapia ainda, hein? Aí eles vão perguntar, eu sei porque minha esposa ela é psicóloga e é terapeuta, a doutora Sandra, né? Já assumiu, que ela está lá, está bem discreta hoje. Ah? Cara, vou falar para você, é muito gostoso você servir o outro, Quental. Então, eu gosto de servir. Eu sirvo a Sandra, de repente ela me serve, sabe? Segunda passada, tirando essa na outra, acho que é muita viagem, muito trabalho, e eu dei uma esgotada. Por mais que você possa ser terapeuta, mas você acaba se esgotando, né? Físico, esgotamento físico. Então eu falei, amor, hoje eu não consigo ir trabalhar. Mas eu já estava meio esquematizado, né? Ela ia cuidar tudo das funções. De repente, ela levantou cedo, preparou um café. Depois ela foi no trabalho, deixou o pessoal trabalhando, voltou lá já com os remedinhos, já tinha ligado para minha mãe. Falei, meu Deus, mas você já fez tudo isso? Aí, de repente, pense numa mulher que me cuidou segunda passada. Remédio para barriga, remédio para o estômago, remédio para... a minha mãe batendo palmas. Legal. Obrigado, tá? Obrigado. Mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Nós precisamos cuidar, né? Cuida primeiro. A pessoa mais importante é você. Alguns vão pensar, não. Mas se você não estiver bem, você não consegue. Então você precisa estar bem para poder ajudar os outros. Isso é fato, né? É verídico, né? Mas eu vou contar uma história para vocês que eu acho bem interessante para ir entrando, né? Eu peguei da internet, mas eu transformei, porque a gente melhora. Muita coisa você copia, mas muita coisa você transforma, né? Em um vilarejo bem distante, em um lugar, tinha um caçador. Só que esse caçador era da moda antiga ainda. Esse caçador, ele utilizava arco e flecha. E ele utilizava da caça para a sobrevivência. E esse caçador, certo dia ele chegou lá, perto de um penhasco, e ele avistou que tinha uma lebre. Aí ele ficou feliz, falou, é hoje. É hoje que eu vou forrar o papo, né? É hoje que eu vou comer bem. E a hora que ele puxou aquele arco e aquela flecha assim, e foi atirar para matar aquela lebre, de repente, uau, um barulho. E era um tigre. E sabe qual que era o nome do caçador? Quental. Quental era o nome do caçador. Aí ele puxou o arco e a flecha assim, olhou para o tigre, olhou para o coelho, desistiu e correu. E não tinha o que fazer. E se lançou no penhasco, só que esse penhasco é a vida. E ele se lançou naquele penhasco, falou, deixou a caça de lado e o tigre veio para pegar ele. E o tigre olhava para ele assim, e ele pulou naquele penhasco, e aquele penhasco era da altura desse prédio, 50 andares, Quental, corajoso, hein? Só que daí o Quental levou sorte, mesmo nome, né? Que enroscou o cinto dele ali, 15 metros de altura, tchum, enroscou em uma árvore. E ele olhava para cima assim,
para o passado, aquele tigre que tentou comer ele e não conseguiu, tentou pegar ele. Bom, se eu viver lá no passado, eu vou ter depressão. Se eu olhar para aquele coelho que eu não consegui caçar, né? Perdi a caça, mas estou vivo, né? Agora estou enroscado aqui, né? Olhou para baixo, tinha 2 tigres, que é o futuro. Ele falou, agora lascou. Subiu, não consigo mais. Voltar para o passado, eu não consigo mais. E agora, os tigres, certeza que vão me pegar no futuro. O futuro, os tigres, é a morte. Um dia nós nascemos, um dia nós abrimos os olhinhos. E o nosso corpo não parou, né? Nosso coraçãozinho, desde quando nós abrimos os olhos, todo mundo sabe pela primeira vez, mas às vezes a gente não reflete. Um dia nós vamos fechar. Aí ele olhava para trás, o passado, depressão, futuro, ansiedade. Meu Deus, os tigres vão me pegar? Não tem jeito. E estava enroscado ali naquele penhasco ali, vivendo o presente. E sentindo ali, um pouco incomodado, porque o presente às vezes incomoda, né? Aí ele olhou para o lado esquerdo, tinha um ratinho. E esse ratinho são os dias e são as horas e os minutos e o momento, a vida passando, o presente passando. E esse ratinho estava roendo ali o tronco que ele se enroscou. Só que, ó, e não para. Os dias não param, os momentos não param, e a nossa vida está passando, e o nosso ratinho da vida está roendo os nossos minutos. E ninguém sabe se ele vai terminar de roer agora ou daqui a pouco. Ele falou, meu Deus, agora a coisa complicou. Para o passado eu não volto mais. Tem tantas histórias, tantos acontecimentos. Alguns deles realmente eu carrego em forma até de traumas. E outros, em formas de ansiedade, agora, no futuro, me preocupando. E o presente também não está fácil. É um karma, uma carga pesada. E esse ratinho aqui comendo a minha vida, comendo o meu tronco. Aí ele falou assim, bom, vou continuar vivendo, né? Se eu me lanço agora, eu já morro. Até posso tirar a própria vida, né? Aí eu acabo morrendo antes. Aí olhou para o lado direito, tinha um morango. Bem bonitinho, assim, um morango bem naquele precipício. Que é o morango da vida. O morango do bem-estar, o morango de estar bem. Pegou aquele morango e... teve inteligência emocional, equilíbrio emocional. Fez gestão das emoções, que eu gosto de citar. Nós trabalhamos muito com gestão das emoções. E foi saboreando consciente o sabor da vida. E você? Está vivendo no passado? Você está vivendo no futuro? Ou você está vivendo no presente? O presente? Muitas pessoas vivem no modo automático. Muitas pessoas vivem... Quer dizer, as pessoas que vivem no modo automático, elas não estão vivendo. Elas estão sobrevivendo. Sobrevivendo, a vida vai passando. A vida vai passando e você não percebe. Às vezes a pessoa não percebe nem a cadeira que está sentada. Mas é lógico que às vezes o sapato aperta, o sapato incomoda, às vezes tem uma pedrinha no sapato ali. E se você não tirar aquela pedrinha no sapato, que pode ser os traumas, ansiedade, tristeza, depressão, alguns problemas, algumas mágoas, raiva que nós carregamos. Se você não tira aquilo, você não melhora, você não evolui, e vai vivendo naquilo. Quantas pessoas vivem no passado? Quantas pessoas vocês conhecem aqui, que têm ansiedade, têm tristeza, têm depressão? Por viverem lá no passado e não viverem o presente. Quando você vive no modo automático, é como se você estivesse morto. Quando você vive no modo automático, é como se você estivesse vegetando. Você está sobrevivendo. Você não percebe a vida passar, você não está saboreando o seu morango da vida. Mas existem mais, utilizando um pouco do que eu gosto também de falar, existem as pessoas de ação, emoção
e razão. Você é aquela pessoa mais de ação, mais de emoção ou mais de razão? Você é aquela pessoa de ação, aquela que já sai fazendo, já vai fazendo logo. De repente ela olha e fala, será que eu fiz certo? Ela esqueceu de pensar e de repente ela esqueceu de pensar também se poderia magoar ou ofender alguém. As pessoas de ação, geralmente, elas tendem a errar um pouco mais. A tendência é nós buscarmos o equilíbrio nisso. Se você buscar o autoconhecimento, o equilíbrio, o autoequilíbrio, estar consciente, estar presente no momento, a tendência sua é evoluir como pessoa, evoluir financeiramente, que é muito importante. Não existe uma pessoa, uma empresa, ela nunca quebra antes do dono. Quem quebra, ontem falaram no CPF, mas quem quebra é a pessoa, é o ser. Isso está tudo na mente. Está tudo na mente. Se você pensa positivo, se você acredita em você, se você sabe que você vai chegar lá, você chega. Quando eu conheci a Sandra, eu falei assim, a Sandra já dava palestra, já dava treinamento, eu só estudava. 2011 eu gosto de estudar. Inclusive, a minha mãe sempre encheu aquele lugar lá, sempre falava assim, estude, estude, estude. Aí eu falo, meu Deus, esse negócio de estudar aí não é comigo, né? E hoje eu estudo. Todo dia eu gosto de estudar agora, porque quanto mais você vai aprendendo, mais você precisa buscar. E existem as pessoas de emoção. Primeiro foi a de ação. Emoção, aquelas choram mais, se emocionam mais, né? De repente, para ela, é muita euforia, entendeu? Pode ter até o excesso, até o exagero. E também pode ter uma certa tristeza, né? Uma certa depressão, uma certa melancolia. Por quê? São mais emocionais. Por exemplo, o cara que é mais racional, mais mental, ele não gosta muito de flores. Mas a pessoa que é mais emocional, ai, de repente, ai, que flor linda, que flor maravilhosa. Como é gostoso. Quem gosta de flores aqui? Quem gosta de... Obrigado. Quem gosta de ajudar pessoas aqui? De verdade, tá? Que ajuda e quando vê lá, ajudou e já se ferrou também, né? Hã? É. A senhora gosta de ajudar? Qual que é o nome da senhora? Tânia, a senhora está muito elegante, chique, né? Olha só. Salva de palmas para ela. Dá quase para falar assim, se não for emocional, eu rasgo o meu diploma, né? Muita emoção, né? Desde que nasci. Ótimo, muito obrigado. É isso, entendeu? Quando você começa a conhecer pessoas, entender de pessoas, principalmente nessa área, os caminhos encurtam, tudo se encurta. Não vou ficar julgando, criticando, condenando, falar, tal pessoa é de tal forma. Meu, ele é daquele jeito. Ele muda se ele quiser. Ninguém é obrigado a mudar e evoluir, entendeu? Nem mesmo eu. Mas é tão gostoso quando você evolui e desenvolve. Engraçado, né? Que os últimos que vão acreditar na gente, um dos últimos quem são? Família. Gabaritou, tem uma nota 10 aí, vai marcando aí. Vai gabaritando aqui, né? Mas está tudo bem, está tudo certo. Mas os que ajudam, se você ajuda consciente, está tudo bem. O problema é se você vai ajudando, tua vida vai passando e quando você precisa, deu com os burros na água, né? Ditado antigo, né? Aí nós temos os mentais, aquelas pessoas que pensam um pouquinho mais. Pensam bastante. Quem gosta de pensar bastante aqui? Olha lá. Tem uns que estão pensando tanto que nem levantou a mão, né? Fala, vou pensar aqui, não vou nem levantar a mão. É? Você, né? Olha, eu vou te falar qual que é seu nome. Mariângela. Vem de onde, Mariângela? Campo Largo. Ai, tem um vinho bom, né? Campo Largo, Mariângela. Sim. Ai, pensa. E quando você busca o equilíbrio entre ação, emoção e razão, isso está top. Você pensa, você age de maneira consciente e você também busca o equilíbrio emocional, né? Porque exageradamente, meu Deus do céu, né? Ama demais ou odeia demais. Conhecem pessoas assim?
Tem horas que ele chega e te abraça e fala assim: ai, qual que é o nome da senhora? Ele chega para dona Ilza assim, senhora Ilza, e fala: como a senhora está linda hoje, né? Daqui a pouco ele olha assim: quero nem papo com você, não quero nem conversa, né? Mas tudo bem. Aí tem as pessoas preservação, quietinhas, caladas, quietinhas. Tem as pessoas, aquelas que são preservação são mais mentais, eles gostam de ouvir, prestar atenção. Dificilmente eles falam, até no trabalho eles gostam de trabalhar sozinho, fechado numa sala. E os sociais? Aqueles que estão aqui, tem, eu sei que tem, eu estou ouvindo. Os sociais, eles têm que ficar conversando. Eles têm que ficar falando. Eles têm que ficar... Tem duas do lado, social, sem medo de errar, né? Gosta de conversar? Qual que é o nome da senhora? Passa o nome para mim, endereço e CPF. Irenilde. A Irenilde, nós chegamos ali, ela já foi abraçando nós ontem. Na hora que a gente estava saindo daqui, foi abraçando, beijando de novo. A hora que nós chegamos de novo, ela foi cumprimentando, não foi, Irenilde? É o social, é o comunicativo, ele precisa, entendeu? E tem o instinto sexual também. Ui, falou até de sexo lá, né? Que pode, né? Só tem de maior, né? Eu acho que o mais novinho aqui é minha mãe, que tem 71, acho. Tem alguém aqui com mais de 71? Não? A senhora está com... Diz que é falta de educação. 75? Que maravilha. E o que a senhora veio aqui hoje, né? Contribuir com a gente, né? Aprender. Salva de palmas para elas, que ela merece. Aprender, que maravilha, né? E tem estudos que falam, antigamente falava assim, se é velho, você não aprende mais, né? Hoje você pode aprender. Fui com a Sandra esses dias fazer uma caminhada lá em Cascavel, no parque lá. Aí tinha um molequinho, montava naquele caiaque, sentava e ia remar, caía para um lado. Nós ficamos lá uma meia hora lá. Foi tratar uns peixinhos aquele dia, a Sandra falou, amor, vamos dar uma relaxada, vamos. Foi tratar os peixinhos, aquele moleque caiu umas meia hora, sei lá, ele caiu umas 300 vezes. E eu falava, acho que não tem muito equilíbrio. Daí eu cheguei perto, querendo ajudar, né? Vamos ver se fazemos alguma coisa. Aí o homem olhou para nós, o que estava dando treinamento para o rapaz. Novo aprende. Velho não adianta nem tentar. Ferrou, porque eu gosto de um bom desafio. Agora, quando nós tivermos folga e férias, eu vou tentar aprender com esse negócio aí. E eu vou falar para o cara, eu vou falar o seguinte. Eu pus o despertador por causa do tempo, tá? Relógio, pausar. A gente respeita, né? Daí foi um desafio. Eu gosto de ser movido por desafios. Instinto sexual, só para finalizar, passar para a Sandra. Instinto sexual é aquela pessoa que de manhã ela não sai sem fazer uma maquiagem, sem cuidar dela, sem estar muito bem. Quem é que gosta de estar fazendo a maquiagem e se cuidando? Deixa até de tomar um café. Levanta a mão. Ótimo. A você também? Olha lá, aí, ó, que maravilha. A senhora, pelo jeito, também, né? Você viu como a... Ai, tem hora que eu não estou muito bem. Aqui também, né? Nós temos um... Ele ficou assim, ó. A Sandra lá em casa é assim, é lógico que ela tem equilíbrio, mas tem hora que ela fala assim, amor, eu vou agora, pode tomar café no hotel, tal, tranquilo que eu vou me cuidar. Tem hora que eu até levo um cafezinho para ela, entendeu? Mas ela se preocupa muito. E daí que está tudo bem. Quando você começa a entender que existem pessoas de ação, emoção e razão, autopreservação social e sexual, está tudo bem. E só para finalizar, vou só falar... Numa próxima, a gente tiver uma oportunidade, existem as pessoas perfeccionistas. Em um minutinho eu passo para vocês. Quem gosta de tudo organizadinho, sofre. Porque o vício emocional, a raiva, e quem é perfeccionista gera gastrite nervosa. Quem já teve gastrite nervosa? Prestativo, gosta de ajudar. Bem-sucedido, foca em dinheiro.
romântico, melancólico, oscila de humor, observador, precavido, aquela pessoa que se preocupa com tudo, e se der errado, nossa, né? Entusiasta, agita e nem vai na festa. Vou lá, acaba não indo, né? E aquele que utiliza a força, né? Cadê a Roseli? Roseli é brabona, né? A Roseli chegando, ou faz, meu, não tem conversa, né? E aí um dos que mais sofre, para finalizar, o da indolência. Aquelas pessoas que têm dificuldade em dizer não. Quem aqui tem muita dificuldade em dizer não? Esses aqui amam dormir. Amam dormir. Por quê? Porque ele precisa dormir para recarregar as energias. Ele suga tantas coisas dos outros e ele tem muita dificuldade em dizer não, tá? Então, quando você entende e conhece pessoas, você evolui bastante, você se incomoda quase nada, né? E como nós somos terapeutas, eu gostaria que vocês colocassem os pezinhos no chão. Tira a bolsa do lado. Olha, ela tirou, literalmente, tirou o sapatinho, né, doutora? Pezinho no chão, né? Sente em uma posição confortável e feche os olhinhos quem conseguir. Feche os olhinhos. Feche os olhinhos, relaxem e ouçam somente o barulho do silêncio. Ouçam o barulho aqui dentro, o barulho lá fora, e ouçam também a voz da minha linda esposa, que agora ela vai dar sequência, trabalhando com vocês e fazendo o melhor. Ainda com os olhinhos fechados, vai inspirando pelo nariz e soltando pela boca, bem devagar. Enquanto você inspira, traga nesse instante para a sua mente tudo de bom e especial que você deseja para a sua vida. Traga paz, alegria, amor, carinho. E quando você soltar o ar pela boca, se tiver algo que está te incomodando, por gentileza, deixa ir saindo por meio da sua boca, às vezes tristeza, alguma dor no seu corpo, deixa ir embora, preocupações, isso bem devagar. E mais uma vez, inspire pensamentos bons, tudo o que você deseja de especial para a sua vida. E concentre-se agora, ainda mais, na sua mente, até mesmo concentrando agora nos seus pés. Relaxe os seus pés. Você pode até movimentar os seus pés, agradecendo por eles, também as suas pernas, o seu quadril. E vai inspirando devagar pelo nariz e soltando pela boca. Agradecendo também pelos seus ombros. Relaxe um pouquinho os seus ombros. Isso. Movimente eles um pouquinho para frente, para trás. Você está com seus olhos fechados. É o seu momento. Conexão com a sua vida, com a sua mente e também com o seu corpo. Relaxe os seus braços, movimentando eles também um pouquinho, as suas mãos e devagar. Você pode até virar um pouquinho a sua cabeça para a direita, para a esquerda e deixar ela um pouquinho mais leve, posicionando ela de uma forma bem tranquila, relaxada e descontraída. E com muito carinho, molhe agora os seus lábios. Molhe os seus lábios. Isso. Você pode até mesmo passar a língua nos seus dentes. É o seu momento.
é a sua vida. Até mesmo engula sua saliva, agradecendo a sua garganta, agradecendo pelos lábios, agradecendo pelo ser especial que você é. Eu vou contar até 3 e no 3 você vai inspirar bem profundo, sentindo o ar, o oxigênio entrando pelas suas narinas. 1, 2, 3. Inspira. Isso, devagar, oxigenando o seu cérebro, o seu corpo, permanecendo mais leve, soltando o ar também pela boca, com tudo de especial que você deseja para a sua vida, agradecendo pelos seus olhos, cílios e sobrancelhas, ouvidos e orelhas e todo o seu ser. Ainda dando esse carinho especial para você, por gentileza, coloque a sua mão direita no seu ombro esquerdo e a sua mão esquerda no seu ombro direito. Isso, e dê aquele abraço bem carinhoso na pessoa mais especial que está aqui hoje, que é você. Se abrace, dê amor para você. E mais uma vez, aquela inspiração bem profunda. 1, 2, 3. Inspira, segura e aperta o abraço. Isso, que delícia, que gostoso. Agora soltando o ar, vai também soltando os seus braços, abrindo os seus olhos e dando um sorriso bem lindo aqui para mim, de orelha em orelha. Bom dia! Que alegria estar aqui com vocês, que maravilha, que gostoso. Também peço com muito carinho para que você fique de pé, por gentileza, movimentar um pouquinho esse corpo lindo. Isso, que maravilha. E agora de pé, por favor, que eu acredito que todos vocês, pessoas especiais que são, fazem isso quando acorda de manhã, não é isso? Aquele alongamento, esticando o bracinho lá em cima, é isso? Vamos esticar o braço lá em cima. Isso, que gostoso. Pontinha do pé, por gentileza. Estica o braço lá em cima. Agora abaixa só o calcanhar. Continua com o braço lá em cima ainda. E agora devagarinho. Vamos lá? Abre os seus braços. Cuidado, colega ao lado. E agora, em especial, dê aquele abraço bem gostoso em você. Isso, mais alongado ainda. E depois desse abraço bem especial, soltando ele, agora, por gentileza, como você se sentir à vontade, ou pegando na mão, ou dando um abraço na pessoa que está ao seu lado, desejando uma ótima manhã, um ótimo dia, um ótimo domingo, um ótimo congresso. Isso, que delícia, que gostoso, né? Que abraço maravilhoso. Que gostoso, amor, por gentileza. Isso, vem aqui. Que delícia. Ok. Se abrace, que gostoso. E eu convido você para continuar fazendo aquela viagem maravilhosa na sua mente. Isso. Eu gosto muito. Que delícia, né? Gostoso comemorar a vida, não é isso? Comemorar a vida, abraçar, matar a saudade. Como é bom. E quando a gente fala em vida, matar a saudade, estar com as pessoas que nós amamos, eu faço uma pergunta para você que está aí. Que dia que é hoje, por gentileza? Dia 16, domingo, dia 16 de novembro de 2025. Qual é o horário que nós temos hoje, por favor, agora? 9h54. Vocês já pararam para pensar que o dia 16 de novembro de 2025, às 9h54, nunca existiu? Está existindo aqui e agora. E só dê um sorriso para a pessoa que você escolheu que sentasse com você ao seu lado, por gentileza. Dê um sorriso para ela. Eu e o meu esposo gostamos muito
Ou pertinho, por gentileza, olhando para trás, não tem problema. A pessoa mais próxima, porque a pessoa mais próxima, eu e meu esposo gostamos muito de dizer, e até mesmo estudando e acompanhando, estudando seres humanos e comportamento, são anjos na sua vida nesse momento. É a pessoa que está aí perto de você. E se você nos permitir, como também eu gosto muito de comparar a nossa vida como uma viagem de trem. Porque nós estamos aqui neste auditório e aqui é como se fosse um vagão. Aqui tem pessoas que escolheram onde sentar, tem pessoas que escolheram sentar ao lado dessa pessoa que está aí, e você até mesmo escolheu sentar ao lado dela. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, não sei a história de cada um de vocês, mas eu tenho a certeza que você só é quem você é hoje porque você tem uma história. E quando você acredita e valoriza a sua história cada dia, você consegue superar cada desafio e cada obstáculo, independente do seu setor. Se é empresário, empresária, terapeuta, se você trabalha no RH, recrutando pessoas, cuidando de pessoas, como os terapeutas também, dona de casa, todas as funções que aqui está, todas elas são muito importantes, porque eu tenho certeza que você trabalha com pessoas, com seres humanos, desde o momento que você estava no ventre da sua mãe, desde o momento que você foi gerada. E quando você olha para isso, você percebe que você veio nesse mundo para ser uma pessoa muito feliz. Por isso que eu gosto muito de trabalhar a mente humana, a respiração, o comportamento. E eu não sei se você aqui viveu com seus pais, com seus avós, com quem você viveu, mas você tem uma história. E quando eu tenho essa história, eu vou entender que nós temos aqui a questão dos abraços que eu pedi para vocês darem com muito carinho, porque todos nós, um dia fomos crianças, todos nós, às vezes, tivemos um brinquedo. E quem não teve um brinquedo, provavelmente na época também, se a gente for levantar a história de cada um, brincamos com bonequinha de espiga de milho, né, carrinho de latinha, fazíamos o cavalinho com, se a gente voltar lá atrás, até mesmo com cabo de vassoura, com galhos de árvore, brincávamos de bola e assim por diante, cada um com a sua história, mas se relacionando com pessoas, que é essa troca de energia que nós precisamos quando nós falamos em conexão que inspira, mas principalmente é conectar com você mesmo, estar bem com você mesmo, para que você possa estar bem com as pessoas à sua volta. Quando o meu esposo, com muito respeito, a gente sempre fala um para o outro, meu lindo esposo, minha linda esposa, mas com muito respeito e com muito carinho, porque no decorrer da minha vida eu aprendi, se eu trato bem a pessoa que convive comigo, a pessoa que está à minha volta, com certeza, automaticamente também, eu vou ser tratada bem a cada dia. Tratar bem a moça do cafezinho, a moça que serve água, a moça da recepção, em todos os ambientes. Tratar bem o Vinícius, né, que está aqui cuidando do som, a Roseli, isso, a cerimonialista, a Roseli, a presidente do Sintalpar, as meninas que organizaram esse evento e a todos vocês, colegas que aqui estão. E dizer que quando nós nos relacionamos, nós também temos bem-estar, que é o tema da nossa palestra. Bem-estar, a produtividade ela melhora e nós vamos perceber também no decorrer da nossa fala. Entendemos que nós somos pessoas diferentes, como meu esposo falava aqui, cada um com o seu jeitinho especial. Só que quando nós entendemos, nós percebemos, né, professora Janice, que o que é meu e o que é do outro é do outro. Nós entendemos e principalmente percebemos que quando eu conheço as pessoas à minha volta, porque a partir do momento que eu me conheci, eu consigo melhorar as minhas relações. E quando você consegue melhorar as suas relações, e você que trabalha nas empresas, que consegue entender a importância das terapias na vida das pessoas, você vai levar também as terapias para dentro das empresas. Você vai levar as pessoas que trabalham com muito amor para te auxiliar a cada momento e ajudar as pessoas. Porque a nossa mente, ela está interligada quando eu trago essa representatividade aqui do coração, porque nós estamos interligados, a razão, a emoção,
porque nós nos conectamos conosco e também nós conectamos com as outras pessoas. E temos que entender que quando a gente estuda um pouco, conhecemos um pouquinho e vamos aprendendo, nós precisamos, é claro, estar compartilhando o nosso conhecimento ali com cada um. E aqui eu trouxe, como está lá já no contatos aqui do Congrepix, um pouquinho do meu currículo, mas para entender algumas questões que eu vou falar hoje, de acordo com a minha fala, e vou trazer principalmente desde o momento que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe. Porque para nos conhecermos, precisamos saber que nós somos pessoas vencedoras, porque nós percorremos ali uma corrida e nos tornamos vencedores. E quando eu acredito nisso, pode ter a certeza que até mesmo quando eu me olhar no espelho, eu vou me valorizar cada vez mais. E eu gosto muito de trazer conceitos de acordo com algumas literaturas. E para quem trabalha aqui também em empresas, quando eu falo da importância de contratar e trabalhar as terapias na empresa, é só para dizer que quando nós entendemos o que é inteligência emocional, vamos perceber que a maioria das vezes esse foco é desenvolvido na vida das pessoas, e por isso nós temos bem-estar e a produtividade. E quando nós conseguimos administrar bem e controlar aqui as nossas emoções, vamos ter muitos benefícios para a vida pessoal e para a vida profissional, porque nós estamos interligados, pessoas e nosso profissional também. Então, por isso, essa grande importância. E entender que lá na empresa, ou na maioria das vezes, eu gosto muito de fazer essa analogia por meio dessa imagem, quantas pessoas que às vezes reclamam do seu trabalho, né? Como que nós já ouvimos isso nas organizações, no nosso meio, e olha que lindo quando a escova de dente, ela é resiliente, ela ouve aqui, em forma silenciosa, a função, por exemplo, no caso dessa imagem aqui do papel higiênico, mas somente para a gente refletir que às vezes nós temos ali as dificuldades, mas temos que olhar o nosso colega, quantas dificuldades também o nosso colega tem no dia a dia. E eu gosto muito de comparar a nossa vida com os batimentos cardíacos, porque na maioria das vezes nós também, como seres humanos, oscilamos. Mas se nós tivermos e chegarmos numa linha reta, o que vai acontecer conosco? Nós vamos morrer. Então, por isso que nós temos que nos entender, nos respeitar e nos amar a cada dia. E temos que ter o quê? Pensamentos bons. Porque os pensamentos bons, eles são os nossos companheiros. E claro, o que você pensa afeta o seu corpo. E o que você faz com o seu corpo afeta a sua mente. Entender que nós, seres humanos, todos nós tivemos em algum momento da nossa vida, principalmente quando criança, as feridas emocionais. E essas feridas emocionais, elas surgiram principalmente influências, às vezes, dos nossos pais, os nossos cuidadores e os nossos professores. Por isso que nós temos que entender que isso afeta a nossa autoestima, a confiança e até mesmo a maneira de expressar as nossas emoções. E essa imagem eu gosto muito dela, quando se fala em assumir a própria vida. E eu pergunto para você que aí está, por gentileza, olhe para o seu colega ao lado, que você sabe que é o seu anjo, e diga para ele assim: um dia você foi assim. Já pararam para pensar que um dia você foi assim? E na realidade, na maioria das vezes nós reclamamos, ou já ouvimos pessoas reclamar. Mas eu digo aqui para vocês, se você tem sucesso e é feliz, o mérito é seu. Mas se você é um fracassado ou infeliz, a culpa não é dos outros. Nós trabalhamos muito com formação. E nas formações eu acredito que aqui também vocês um dia ouviram ou falaram da seguinte forma: quando a nota nossa era abaixo de 60 na escola, qual que era a cor no boletim na época que ia? Vermelho. E acima de 60? E na maioria das vezes o que acontecia? Ou aconteceu já com você ouvindo as crianças ou os adolescentes, quando a nota é vermelha, chega a criança e fala assim: ó pai, ó mãe, ó a nota que o professor me deu. É vermelha. E quando a nota é azul, ó pai, ó mãe, ó a nota que eu tirei. Quando é algo bom, o mérito é meu.
Quando é algo ruim, a culpa é dos outros. Temos que olhar principalmente para cada um de nós e as nossas decisões. E é claro que nós temos uma linha do tempo, e todos nós passamos por essa linha do tempo, que é a fecundação, concepção, nascimento, infância, adolescência, fase adulta e também a fase idosa. Que Deus quiser, todos nós vamos chegar lá com as bênçãos de Deus. E dizer que você, naquele momento que o seu pai ejaculou no canal da sua mãe, em torno de 400 milhões de espermatozoide. E desse 400 milhões de espermatozoide, tivemos que ainda percorrer em determinado momento naquela corrida que equivale hoje a 20 quilômetros. Se eu perguntar para vocês assim, vamos percorrer agora 20 quilômetros, quem é que vai comigo? Pois é, e lá atrás, um dia você percorreu. E você percorreu lá atrás e você ainda teve que tomar uma decisão, ir para a direita ou ir para a esquerda. E nessa decisão dos 400 milhões, somente 100, depois dessa corrida, que equivale a 20 quilômetros, chegaram no óvulo. E somente 100 chegaram ao óvulo. E desses 100, somente um venceu. E quem venceu? Uma salva de palmas a vocês que são vencedores. É isso aí. E às vezes, no nosso meio, tem alguns ainda que falaram assim, ó pai, ó mãe, eu não pedi para nascer. E, na realidade, se você não quisesse nascer, era só você ter ficado em segundo lugar. Ou até mesmo, nós pegamos e reclamamos ainda e falamos assim, nossa, na realidade, eu nunca ganhei nada na minha vida. E você ganhou de mais especial, que é a corrida. Você é vencedor e ganhou essa corrida. E você é um campeão. Nós moramos também no ventre de uma mulher, no ventre da nossa mãe, às vezes sozinho, às vezes acompanhado. Nós também tivemos aqui, quando crianças, os nossos amigos, nossos familiares, e vamos conseguindo cada vez mais superar e ter a nossa história. E quantos de nós tivemos sonhos quando criança? Você lembra dos seus sonhos? Você realizou os seus sonhos? Você hoje sendo um adulto, uma adulta, como que está a sua vida? Já parou para refletir? Porque o sonho, eles nos move. E nós temos que a cada dia se olhar e perceber e se valorizar. E além de nós como crianças, nós também temos as nossas famílias. E temos que amar os nossos familiares. Cada um do seu jeitinho especial. E a nossa família, ela é diferente. Nós temos que festejar a vida. Nós temos que acordar de manhã, abrir os olhos e agradecer pela vida. Agradecer por estar aqui presente, vivendo, nos amando a cada momento. E quando eu falo em valorizar a vida, eu quero compartilhar com vocês aqui uma metáfora que eu gosto muito. É a metáfora do vagalume e da lua cheia. Porque quando eu falo em conexão, quando eu falo em bem-estar, produtividade e emoções, eu gosto muito de trabalhar a autoestima, o amor próprio e a valorização da minha vida. E eu pergunto para você aqui, quem já viu o vagalume, levanta a mão por gentileza. Ah, muitos. E vagalume tem luz? Tem uma luzinha? Sim ou não? É a luzinha pequena, pequenininha? Sim. E quem já viu lua cheia, levante a mão. Ah, muitas pessoas. Então eu gostaria que aqui nesse painel, quando vocês estiverem olhando, vai representar a lua cheia. E aqui na minha mão vai representar o vagalume. Então eu gostaria que você nesse instante refletisse se você está sendo vagalume, se você está sendo a lua cheia, se você está sendo lua cheia na vida de alguém, ou se você tem lua cheia também próximo a você. Numa noite clara, de lua cheia, o vagalume, pequenininho, ele saiu a passear e a piscar, a passear e a piscar. E lá no alto tinha uma grande lua, e aquela lua observava o vagalume, mas o vagalume passeava e piscava. Mas a lua cheia, vendo a alegria do vagalume, mais alto ainda, ela disse, ha, 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 quem és tu, vagalume, quem és tu? Tão pequenininha a piscar, quem és tu, vagalume, quem és tu? Tão pequenininha a piscar. Enquanto isso, o vagalume continuava
piscava, passeava, feliz e alegre, com o seu brilho, passeando e piscando. Mas a lua, muito irritada, mais uma vez ela disse: ha, ha, ha. Quem és tu, vagalume, quem és tu? Tão pequenininho a piscar. Quem és tu, vagalume, quem és tu? Tão pequenininho a piscar. Enquanto eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu encanto as noites. Os casais de namorado olham para mim e eles admiram a minha beleza. Ha, ha, ha. Quem és tu, vagalume, quem és tu? Tão pequenininho a piscar. O vagalume, sereno, ele para, ele olha para aquela grande lua e diz a ela: Lua, eu sou pequenininho, estou aqui a piscar, mas eu quero te dizer que eu tenho luz própria, enquanto você, lua, é apenas o reflexo do sol. E você, que está olhando aí para mim, você está sendo vagalume ou você está sendo lua cheia? Você está percebendo o seu brilho por onde você vai, na sua profissão, aquilo que você faz com tanto amor, com tanto carinho, lá na sua família, você cuida dos seus, você ama os seus? Como que você está sendo a cada dia? Seja luz, perceba o seu brilho, se olhe no espelho, se ame a cada dia e perceba o ser especial que você é, o ser de luz, o ser realmente que faz a diferença na vida das pessoas. Porque quando eu tenho um olhar positivo da minha vida, do meu futuro, com certeza eu consigo viver de uma forma mais plena, mesmo que tenha os desafios, que tenha tempestade na nossa vida. E sim, cuidar realmente quando se fala em depressão, quando se fala em ansiedade, e perceber que as lágrimas são as últimas palavras quando o coração perde a voz. E se olhar e se amar, e olhar no espelho e perceber sua luz própria, porque no período da pandemia, quantas pessoas sofreram, quantas pessoas ficaram tristes, porque na maioria das vezes quando a gente olhar para alguém, por onde que a gente sentia o amor da pessoa e o sorriso dela era por onde? Pelos olhos, porque a gente usava máscara. Então, para encerrar, eu gostaria aqui de passar somente esse vídeo, Roseli, tá bom? E nesse vídeo, só um instante, Vinícius, eu gostaria que você olhasse para ele e você percebesse, sabendo que todos nós passamos por uma linha do tempo. E aqui você vai perceber que você, na fase da sua idade que você está hoje, você está cuidando dos seus, você quando preparar uma mesa, preparar um café, as pessoas vão te visitar, elas não vão. Como que está os seus entes queridos e como que está a sua preparação? Por gentileza, Vinícius. O som. Ok. Já o som vem? Isso. Se não tiver, está tudo bem. Só a imagem também, tudo certo, tá bom? Vai olhando para essa senhora e perceba. Perceba você, perceba até mesmo um ente querido na sua vida. Quantas pessoas que passaram por você, até mesmo seus pais, seus avós. Você um dia, independente, os homens vão se tornar avós, as mães, vovós, e você preparando a mesa de café, ali, trêmula, mas com muito cuidado, passou um batom, olha na janela, vê se os seus familiares estão chegando, e assim você está preparando com tanto carinho. E será que as pessoas vão chegar para tomar um café com você? Quantas vezes as pessoas ficam esperando uma ligação, ficam esperando até mesmo uma atenção? E como você age no seu dia a dia como ser humano, como pessoa? Será que você está inspirando as outras pessoas ou você está sendo a lua cheia, afastando as pessoas de você? Isso, perceba o olhar dessa senhora, perceba a esperança que ela tem. Por gentileza, Vinícius, para um pouquinho. Isso, para. Ok. Só um pouquinho, parou? Pergunto para você, nesse momento de reflexão, levante a sua mão, por gentileza,
Quem acredita que vai chegar alguém aqui, por favor? Que vai chegar alguém? Poucas pessoas. Isso, e não vai chegar ninguém, ela vai ficar sozinha. Levante a mão bem lá no alto. Ok, a maioria. Pode seguir, Vinícius. Tudo bem. Lá no final, já isso. Expectativa grande, né? Será que vai chegar alguém depois de um preparo tão lindo de café? Como que está, né? O nosso coração, a nossa vida. Isso, pode. Aí, só continuar, por favor. Tranquilo. Assim com as mãozinhas para frente, energia positiva, isso. Tá tudo certo, Vinícius, vamos lá. Uma salva de palmas para o Vinícius, coisa boa, energia. Aí, que delícia. Ok, só colocar no final e vamos ver a expectativa. Que delícia, quantas pessoas se emocionaram aqui. Algumas pessoas lembraram dos seus pais, lembraram dos seus avós, até mesmo de você. Isso, e fechando aqui com o vídeo, né, Roseli? Vamos lá, ok. Passando ele. É isso aí, trabalhamos inteligência emocional, equilíbrio emocional. E eu trago para você uma frase que eu gosto muito enquanto eles voltam ali. Numa fase da minha vida, eu não fui eu. Eu fui aquilo que as outras pessoas gostariam que eu fosse. Quantas pessoas, às vezes, nós que estamos aqui, vivemos a vida da outra pessoa, esquecemos de viver a nossa própria vida. Então, nós precisamos realmente sonhar, acreditar, estar com as pessoas e viver com muito carinho, viver intensamente, mas principalmente se colocando no lugar do outro. Ponto lá naquele ponto, voltando lá. Isso, só no encerramento lá. Isso. Clicou ali, clicou o play. Isso. Então, deixar tocar. Isso, deixa rodar. Muito obrigada. Vamos olhar se vai chegar alguém. Vamos perceber, então, como que foi a vida dessa senhora, como está sendo a sua vida, como está sendo a sua conexão. Olha lá, uma salva de palmas. Isso, que alegria. Que maravilha poder compartilhar cada momento, cada instante. Chegar em casa daqui a pouco e fica uma tarefa para vocês. Quando você chegar em casa hoje, por gentileza, bate na porta, pegue as duas mãos da pessoa que vai estar em casa, olhe nos olhos dela e diz para ela o quanto você a ama e o quanto ela é especial para você. Porque pode ter a certeza que quando essa pessoa receber todo esse carinho que você já faz no dia a dia e sendo diferencial para você, muitas coisas vão transformar na sua vida. Agradeço imensamente, Roseli, presidente do Sintalpar, doutor Quental, muito obrigada, doutora Roseli, e a todos vocês aqui, colegas do doutor honoris causa, a todos os empresários, as pessoas que aqui estão nessa linda plateia. Uma salva de palmas para vocês e, mais uma vez, muito obrigada. Gente, o que foi isso, né? Que manhã que a gente começou, hein? Muito obrigada, Sandra, Meron, por essa palestra incrível. Obrigada. Não teve como não se emocionar, né, gente? Maravilhoso, tá? Muito obrigada. Eu sou emoção, gente, não sou razão, então a gente se emociona mesmo, né?